E antes da gente entrar no vídeo do Porrada respondendo as perguntas de vocês, tem um recadinho em especial pra galera que é do Rio de Janeiro, muita atenção. Neste sábado, dia 17 de agosto, vulgo amanhã, se você tá assistindo esse vídeo aqui no dia do lançamento, vai ter um evento no Rio de Janeiro chamado Favela Combat 32. É um evento de MMA nacional e a gente aqui no Porrada sempre acha importante divulgar, sempre que a gente pode, os eventos e os atletas nacionais. Esse evento vai acontecer na quadra da Vila Isabel a partir das 19 horas, então dá tempo de você ir lá comprar o seu ingresso para poder assistir. Na luta principal a gente vai ter aí o Márcio Pedra, que é um ex-TUF, vai lutar aí na categoria dos médios e vai enfrentar o Guilherme Nogueira. Guilherme Nogueira aceitou esse combate aí de última hora, então um grande desafio aí pro Nogueira enfrentar o Pedra com tão curto prazo de tempo. Outra luta que eu acho interessantíssimo da gente comentar, você lembra do Nick Newell, um atleta americano que não tem uma das mãos, mas mesmo assim luta MMA, chegou a ser campeão do XFC e também disputou o cinturão do WSOF contra o Justin Gaethje, que hoje está no UFC. Então a gente tem a versão brazuca desse malandro, é o Marlon Max. Ele vai lutar nesse evento também, vai enfrentar aí o Charles Reis, então vale muito a pena ver a resiliência do cara e ver o cara em ação. Se você tá no Rio e gosta de ver o MMA ao vivo, é uma oportunidade imperdível. Eu vou deixar aqui embaixo no link pra vocês as redes sociais do Favela Combat, tanto no Instagram quanto no Facebook, para que vocês possam entrar em contato. Eu vou deixar também os telefones para as compras de ingresso. O ingresso é baratinho, vale muito a pena, é um ótimo aquecimento para depois você chegar em casa mais tarde e assistir aí o UFC 241, que vai ter o Paulo Borrachinho. Então fica ligado, vale muito a pena. Um abraço e agora vamos pro vídeo. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um Contragolpe, o vídeo aqui no canal Porrada em que a gente responde as perguntas de vocês. E se você não sabe o que é só você colocar a hashtag Contragolpe no comentário de qualquer vídeo, a gente vai selecionar as melhores perguntas aí e vai responder para vocês. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve neste exato momento, clica no curtir e também no joinha para fortalecer o canal. E vamos agora responder ler duas perguntas, que elas são muito parecidas e elas acabam se complementando. A primeira é do Romano Ribeiro, né? Ele colocou: Lenir André, com a saída da Cyborg do UFC, faz sentido o UFC permanecer com a categoria peso-pena? Parabéns pelo canal. E o Thiago Z, né, perguntou: com a saída da Cyborg, vocês conseguem ver alguém fazendo frente à Amanda nos dois pesos que ela tem a cinta? Bem, se alguém vai fazer frente para Amanda aí, eu sinceramente no momento acho que não. Acho que aqui as categorias elas não estão... A Amanda fez muito, né? Ela deu uma limpada na categoria, as adversárias que eram mais fortes ela já enfrentou e já venceu. A Shevchenko, que na minha opinião talvez fosse o maior desafio, foi para outra categoria e não tá parecendo que elas estão pensando, pelo menos no curto espaço de tempo, de fazer um combate entre as duas. E sobre manter a categoria de cima, cara... Eu não acreditava que essa categoria ia vingar de forma alguma. Só tinha... Você vê, já entrou no site do UFC? A gente já falou isso 1000 vezes. Você só tem a campeã, não tem ranking, tem 6 atletas só. Parece que o UFC não tem o menor interesse em contratar ninguém, então eu acho que ela vai acabar acabando. Eu discordo. Eu acho que acabar com a categoria é fazer a Amanda perder um dos cinturões e o fato dela ser campeã em 2 categorias é bastante relevante para a divulgação do nome dela, para a divulgação do legado dela. E o UFC agora finalmente está começando a defender a Amanda, né? A gente sabe que o Dana White tem agora defendido ela com unhas e dentes, falando que a Cyborg está com medo dela. É coisa que, na verdade, o Dana White já devia estar fazendo isso desde a época que ela enfrentou e venceu a Ronda House, por exemplo. Né, e só agora ela está tendo o respeito que ela merece. Então, eu acho que tirar essa categoria acaba diminuindo um pouco a história e também a vendagem, vamos dizer assim, da Amanda ali. Obviamente, o UFC precisa trazer novos lutadores. Tem lá o Invicta UFC, que tem ali categorias bem profundas, já na categoria dos penas. A gente tem um Bellator, que também tem uma categoria dos penas já bem definida. Nada impede que o UFC tente sondar essas atletas para tentar oferecer um contrato. Agora, o que não dá é ter uma categoria onde você não tem nada nem no site, nem em lugar nenhum, que ela só depende de alguém subir. Né? Vai ter luta nos penas? Vai, mas a gente tem que ver se alguém nos galos tá afim. Não dá pra fazer assim, a gente tem que ter um ranking bem definido, até porque pros fãs é importante a gente saber quem tá chegando lá, quem tá mais próximo e quem a gente pode torcer pra chegar mais próximo desse cinturão. Sobre a pergunta de quem pode fazer frente à Amanda, realmente a Amanda chegou num status agora que é difícil a gente ver isso, mas eu ainda acho que se for para escolher um atleta, eu escolho sim a Shevchenko. É uma atleta que já estava acostumada a lutar na categoria dos galos, fez muita coisa lá. A última luta dela contra a Amanda
Foi uma luta que os sites especializados ficaram 50-50 ali. Muita gente, mas muita gente mesmo, achou que a Shevchenko levou aquela luta. Então, em teoria, ela foi a última atleta que de fato deu trabalho para Amanda e a luta foi muito apertada, coisa que a gente não tem visto a Amanda passar aperto. Então, obviamente, a Shevchenko já falou depois da última luta dela que ela não tem interesse em reviver essa história com a Amanda neste momento, mas eu duvido muito que ela não vai querer se tornar uma double champ, ou se essa oportunidade aparecer para ela, principalmente com o nome da Amanda que tá hoje, ou seja, ela é muito mais vendável do ponto de vista de atrair público do que, por exemplo, a campeã da categoria de baixo, que a Shevchenko teria que cortar peso, ela não é uma atleta pequena, assim, para lutar na categoria de baixo. Então, talvez a gente possa ver sim no futuro, se a Amanda continuar aí por um tempo, a Shevchenko enfrentando ela de novo, e para mim é a luta que faria mais sentido do ponto de vista que pode sim dar trabalho para campeã. Eu concordo com você. Eu acho que a gente roda e chega no Shevchenko, porque você pega o top 10 ali da categoria dos galos e, sinceramente, difícil você ver alguém que vai dar trabalho para Amanda, e quando você vê na categoria dos pênaltis, não tem categoria do pênalti. Bem, o UFC poderia resolver esse lance da categoria dos pênaltis de uma forma muito simples. Ele podia fazer um TUF, contratar 10 atletas aí, pronto, você já tem um top 15 pelo menos, já começa a passar menos vergonha, que pelo menos isso já fica lá no site, mas parece que não tem interesse, e eu acho um absurdo, porque a gente tem visto as lutas femininas e, cara, as mulheres se entregam pra caramba, o nível técnico a cada mês, é óbvio, é muito menos maduro o MMA feminino do que o MMA masculino, tem muito mais atleta masculino que tá há mais tempo aí se enfrentando, mas o feminino tá vindo e tá crescendo muito rápido, o nível técnico tá aumentando, o número de atletas tá aumentando, a raça das atletas é inegável. Se você falar que as lutas femininas são chatas, cara, você tá vendo o esporte errado, não é possível. Então, eu acho que o cara poderia fazer um TUF aí e resolver esse problema. Imagina um TUF de Valentina contra Amanda, por exemplo, né? Seria interessante para você promover a categoria e fazer o esporte crescer mais, e aí incorporar de verdade, né? Porque nesse tempo da Cyborg, eu não sei se ainda é resquício da implicância do Dana White com a Cyborg, mas todo o tempo que ela ficou dentro do UFC, a categoria não existiu, basicamente, né? O que é ridículo, né? Na verdade, ele nunca quis essa categoria, né? Ele forçou muita barra pra Cyborg cortar o peso para bater a categoria dos galos. Ele, na verdade, depois de muita licença, na verdade, ele só criou por causa da Cyborg. Ele não tinha intenção e realmente é uma categoria hoje de uma atleta só. Então, concordo com o André, existem maneiras de fazer isso. O próprio Dana White falou que o TUF não vai acabar, ele ainda tem sim grandes planos pro futuro aí do TUF, e realmente pode ser uma boa ideia a gente criar um TUF com a Amanda Nunes, quem sabe a Valentina ou qualquer outra atleta que seja, já seria realmente uma forma bem interessante da gente fazer a categoria dos penas, pelo menos ter um pouco mais de profundidade do que tem hoje. Vamos para a próxima pergunta aqui, pergunta do Biel. Aliás, ele perguntou essa mesma pergunta de várias formas diferentes, em vários vídeos diferentes. Vamos lá. Ele usou a hashtag contragolpe. O mérito comercial já está acima do mérito esportivo no MMA de uma forma geral? Tá. Né? É complicado falar tá. É complicado afirmar isso, porque eu sei que muita gente vai achar que só tem apelo comercial e o mérito esportivo é colocado para zero, mas isso não é verdade também. Eu já falei isso em outros vídeos, querendo ou não, o UFC tem sim um certo respeito pelos rankings dele. Dificilmente você vê um atleta fora do top 5 lutando pelo cinturão. Obviamente não é sempre o segundo que vai enfrentar o campeão, ou o primeiro que vai enfrentar o campeão, que em teoria seria a mecânica correta. Mas eu até entendo que para um evento como o UFC, para às vezes fazer vender, ou às vezes mesmo o número 1 tá com problema, ele tá lesionado, ele precisa colocar um outro atleta. Então eu acho que é justo você ter uma maleabilidade dentro do top 5, que eu acho que a galera que tá ali dentro do top 5, todos eles têm capacidade para disputar o cinturão. O que vai definir quem vai disputar primeiro é o nome, obviamente, que vai ter um peso grande ali, e disponibilidade para lutar. Então, o mérito comercial é maior que o mérito esportivo? Sim, em muitas oportunidades é. E a gente vê isso acontecendo geralmente quando a gente envolve nomes como Conor McGregor, mas nomes absurdos ali dentro. Mas, no geral, fora esses nomes grandes, costuma-se dar mérito, pelo menos, aos lutadores que conseguem fazer sequências grandes de vitória, aqueles lutadores que não têm um nome muito grande lá, com o tempo eles conseguem de um jeito ou outro, pelo mérito dele ali dentro, ainda que não venda tanto, a disputar o cinturão. Eu acho que o mérito esportivo, ele é deixado de lado quando tem nomes grandes. A gente fala sempre do Conor McGregor, mas já aconteceu aqui com a prata da casa. A gente teve o Anderson Silva enfrentando o Adesanya, o Anderson Silva estava lá no fundo do ranking, e o Dana White falou assim, se você vencer o Adesanya, você vai pro title shot, que não faria sentido nenhum. Mas
o Anderson Silva é um grande vendedor de pay-per-view e é um cara que não estava estimulado a lutar e o Dana White precisava fazer alguma coisa para fazer o Anderson lutar. E ele tinha um adversário interessante, que era o Adesanya, comparavam muito os dois. Então, em alguns momentos, o cara tem que fazer um jogo ali de ego também, ele tem que tentar gerenciar esses caras para fazer com que os caras que valham mais lutem, os caras que, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de pay-per-view, e tentar de preferência pegar um cara desse e jogar contra um cara do que tem no mérito esportivo. Se você consegue casar as duas coisas, você ajeita a casa. Nem sempre isso é possível e a gente tem uma galera furando fila. A gente vai ter Nate Diaz lutando nesse final de semana e, Nate Diaz, se passar do Anthony Pettis, já pode ir pra um disputa de cinturão ou ficar na cara do gol pra um disputa de cinturão. Eu falei, caramba, o cara não luta há 3 anos, vence o Anthony Pettis, tá no mais ou menos, e vai entrar ali num top 4 pra disputar cinturão? É isso que vai acontecer. Então, essas coisas incomodam, mas se você parar pra ver que o UFC tem trocentas categorias de peso e tal, você vai ver que isso são coisas mais pontuais, não é o que acontece todo dia, o mérito comercial vale mais do que o esportivo. Em alguns incomoda, mas não é tanto assim. E é aquele negócio também, incomoda, mas geralmente quando esse mérito esportivo ele é ferido, ele é deixado pra trás, geralmente é uma luta interessante que vai acontecer. Obviamente a gente não gosta de ver atletas bons que a gente gosta de ver lutar sendo passados para trás. E muita gente usa o nome do Tony Ferguson como exemplo disso, como o Tony Ferguson está com uma sequência absurda, ele não teve a chance dele, e eu acho não é um bom exemplo. O Tony Ferguson teve a chance dele, várias vezes. Na verdade, já caiu a luta dele com o Khabib Nurmagomedov coisa de 5 vezes, se não me engano. Né? 4 ou 5 vezes. Sei lá. Foram muitas metade vezes. Foi culpa dele. Metade foi culpa dele, metade foi do Nurmagomedov, mas ainda assim, ele virou o campeão interino. Ele não pôde, enfim, deu tanta merda ali que ele perdeu o cinturão interino e não conseguiu fazer as lutas interessantes no momento certo da sua carreira. Então, oportunidades deram pra ele. Obviamente, essas oportunidades não foram bem aproveitadas e ele acabou sendo colocado pra trás em algum momento. Agora, realmente existem furadas de fila que você olha e que você fica realmente revoltado. E geralmente essa furada de fila geralmente está envolvendo o nome do Conor McGregor, porque é um absurdo você ver. A última vez que o McGregor ganhou uma luta de MMA tem anos, foi quando ele bateu o Ed Álvares. E desde então ele não ganha mais nada, ele lutou boxe, não fez absolutamente nada de relevante do ponto de vista de MMA para estar sendo cogitado a disputar um cinturão. Ele foi completamente obliterado pelo Khabib Nurmagomedov. Então, incomoda sim você ver gente falando que ele ainda tem uma possibilidade de passar na frente do Tony Ferguson agora. Isso realmente incomoda. Mas, novamente, é o que o André falou. A gente tem tantos lutadores, tantas categorias de peso ali, que é difícil você falar que é a regra. Não, a regra não é. A regra geralmente é obedecer ali o ranking. Geralmente dentro do top 5 vai ter a chance de disputar o cinturão. Fora do top 5 só se um milagre acontecer. Mas pelo menos aquilo ali é respeitado de alguma forma. Eu concordo. Então, se a gente for falar, se de uma forma geral o mérito esportivo foi deixado de lado, eu acho que não. Que incomoda muito, as poucas vezes em que ele não é deixado, em que você deixa o mérito esportivo de lado, incomoda tanto, faz tanto barulho, a galera reclama tanto, que parece que tomou conta do mundo do MMA, né? Que é sempre assim que acontece. Não é sempre assim. Se vocês forem me apontar aí, eu tenho certeza que a galera vai meter aqui nos comentários vários casos de que a gente não tá citando, mas vai chegar aí, sei lá, 10 casos em que o mérito esportivo foi deixado de lado. E quantas lutas aconteceram só em 2019 ou em 2018, disputa de cinturão? Então você vê que, embora seja um número razoável, que aconteça, incomode, não é a maioria. Então, sinceramente, na minha opinião, o mérito comercial ainda não tá totalmente acima do mérito esportivo. E a outra pergunta que a gente vai ler é do Thiago Roberto. Ele perguntou: o que fazer para um brasileiro voltar a ser um campeão? Acho que o Borrachinho e o Johnny Walker são os mais próximos, mas mesmo assim, quem está como campeão é muito bom, ou seja, eles não seriam favoritos. Precisam treinar mais ou serem mais estratégicos? Bem, falando aí de Borrachinha e Johnny Walker, são dois atletas que estão no auge na mídia, né? Eles são atletas que vencem seus combates de forma muito impressionante, nocauteiam e tal, e isso faz a gente falar mais deles, e a gente até vai focar um pouco mais dele na resposta dessa pergunta aqui, mas tem outros brasileiros que também estão mais ou menos ali na cara do gol. Você tem o José Formiga na categoria dos moscas, tem o José Aldo na categoria dos penas, óbvio que o Aldo tá com espaço para trás, Júnior dos Santos com espaço para trás, mas a galera tá dentro do top 5, Ronaldo Jacaré é o 5º do ranking, então tem uma galera que tá próxima também, mas eles, na minha opinião, esses caras são meio velha guarda desses tops, eles estão ali e não estão conseguindo sair. Eu acho que Johnny Walker e Borrachinha, se chegarem do jeito que estão lutando, é capaz de passarem na frente, né? Mas eu não concordo que eles são os caras
caras mais próximos a se tornarem campeões. Eu acho que isso aí é um pouco de exagero. Ele, como o André falou, o fato deles estarem na mídia e estarem conseguindo vitórias fala muito. E é difícil a gente ver brasileiros realmente impressionando dessa forma como os dois estão fazendo. Mas a gente tem que lembrar que nenhum dos dois enfrentou ainda um top. O Borrachinha vai enfrentar pela primeira vez o Oiol Romero, que é realmente um teste gigante. Se ele passar, realmente ele vai responder muitas perguntas que a gente tem. Mas agora, eu não sei se eu posso cravar que ele vai ser o próximo campeão brasileiro do UFC. Tem chance? Tem. Mas eu acho, por exemplo, que o Marlon Moraes está muito mais próximo de se tornar um campeão do que o Borrachinha. Ele já enfrentou o campeão e, por causa de um erro estratégico ali, acabou cansando no segundo round e acabou perdendo, sendo que ele dominou completamente aquele primeiro round. Né? Então, a gente tem outros lutadores que estão ali próximos, a gente vai ter... tem também o Deus da Guerra, né? Na categoria dos moscas, o Davidson Figueiredo, que acabou de vir de uma boa vitória em cima do Pantoja. Provavelmente ele vai estar muito próximo ali também a disputar um cinturão em breve contra o Cejudo. Então, a gente tem brasileiros que estão em situações muito boas. Como o André falou, é difícil você ver o Aldo conseguir a chance de se tornar campeão agora, porque ele já perdeu para o atual campeão Max Holloway 2 vezes. Então, não é que o Aldo não tem capacidade de se tornar campeão, mas a chance para ele ter isso é complicada de aparecer no colo dele. Então, existem brasileiros que, na minha opinião, têm mais chances do ponto de vista de momento, né, de já estarem impressionando mais, de já terem lutado em alto nível há mais tempo, mas eu concordo, é difícil a gente não olhar o Borrachinho e o Johnny Walker e não pelo menos ter aquela esperança que eles de fato podem se tornar um campeão e salvar as categorias masculinas dessa vergonha de não ter um cinturão e só as mulheres carregando a gente nos ombros. Eu concordo, eu acho que do ponto de vista midiático, eles talvez se impulsionem mais, e isso é uma coisa importante. Você vê aí, o Borrachinha até o momento está invicto, as lutas dele todas terminando por via rápida, e isso é uma coisa que conta muito pro cara. O John Walker, do jeito que ele terminou os combates dele dentro do UFC, e às vezes o cara faz menos combates e já cai na cara do gol. O Borrachinha, por exemplo, vencendo o Romero, vai passar na frente do Jacaré, que tá ali há anos batendo cabeça e dá um passo para frente, 2 passos para trás, e não consegue a chance dele pelo cinturão, é sempre deixado de lado. Então o Borrachinha ele pode simplesmente passar na frente, assim como o John Walker pode vir como um foguete, passar na frente de todo mundo ali. Se ele conseguir casar uma boa luta e vencer bem, ele vai enfrentar o Corey Anderson no UFC 241, 242, não sei agora, mas enfim, ele vai enfrentar o Corey Anderson, e se passar do Corey Anderson com facilidade, vai dar um salto gigante lá pra frente também. Então, é o seguinte, esses dois são os dois caras que estão mais na mídia, estão vencendo sua luta de forma mais agressiva, e se fizerem mais 1 ou 2 resultados, provavelmente terão a chance de disputar o cinturão. Se tornar o campeão, a gente vai falar mais tarde, depende do adversário, depende do casamento de luta, e a gente com certeza vai fazer um vídeo de pré-evento comentando isso pra vocês. Mas com certeza são dois caras que estão subindo rápido e vão chegar na cara do gol. E vamos torcer pra esse fim de semana o Borrachinha conseguir responder essa pergunta aí que todo mundo tá fazendo há muito tempo. Será que ele tem condição de bater os tops dessa categoria? Romero é um trator e é um teste suficiente pra gente cravar se ele bater com facilidade o cubano, que sim, ele pode chegar lá e tem uma chance boa de se tornar campeão. Mas tem que passar desse teste. Torcida no final de semana, hein? Pra dar certo e ele conseguir cravar essa vitória. Esse não é o único vídeo que a gente gravou essa semana, fizemos vários Porrada News e também gravamos aí sobre a luta que vai acontecer nesse final de semana e outros combates desse UFC. Se não se inscreveu no canal, se inscreve nesse momento e até a próxima. Valeu, gente, até mais.